Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio poder dividir esse momento com você, que não é apenas telespectador, mas é participante do Vejam Só. Nos ajuda aqui na construção, fica ligadinho que hoje é mais um daqueles assuntos polêmicos, um debate clássico aqui do programa e eu conto e espero muito com a sua participação também, tá bom? Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados para a gente, além de conhecê-los, ganhar tempo na nossa conversa de hoje. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Matheus Rangel, ele que é teólogo. Graça e paz, meu irmão, obrigado pelo carinho, é sempre um privilégio recebê-lo, aprender contigo. Uma ótima noite, meu irmão. Muito obrigado, pastor Zeca, toda a equipe do Vejam Só, o Rian também. Estamos aqui para fazer esse debate. E é isso, gente, eu sou professor de língua hebraica, língua grega, português, teologia. Estou à frente de uma escola teológica, um Instituto Teológico Koinonia. Mais para frente vocês vão saber mais informações aí. Estamos aqui hoje para poder defender a ideia arminiana de que Cristo morreu por todos. Boa. Bom, você já deu aí uma pincelada rápida. Como é que o pessoal te encontra, redes sociais, para conhecer o seu trabalho, o Instituto também, por favor, Matheus? Perfeito. Vocês podem me encontrar no Instagram, professor.mateusrangel, e também através do site, que é koinoniaitk.com. Lá vocês vão encontrar o nosso trabalho. Tem um trabalho no YouTube, a gente está meio parado por lá, mas também iremos voltar a movimentar, que é professor Matheus Rangel. E é isso, deixar um beijão aí para minha esposa e minha filha, que eu sempre deixo, né? Estão lá esperando lá em casa. Boa. Os contatos já apareceram aí para você, nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram também, para você poder acessar, conhecer o trabalho, o ministério do nosso irmão e, obviamente, se tiver interesse e quiser informações, é por lá que você acessa, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o presbítero Rian Ferreira Custódio, ele que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios, presbítero. Amém, Zeca, a paz do Senhor Matheus. É um grande prazer estar novamente aqui. Que Deus abençoe, que seja um debate para a glória de Deus. Eu vou defender o posicionamento calvinista da eficácia realmente da expiação de Cristo. Boa. E para me encontrar, Rian F. Custódio nas redes sociais e no Instagram e no YouTube, Rian Custódio. Boa. E, bom, já passou as informações dos contatos. E o pessoal que quiser te encontrar lá na Igreja Presbiteriana de Caieiras, como é que faz, por favor? Igreja Presbiteriana de Caieiras, IPC Caieiras no Instagram, ou então na rua São João, número 37, no centro de Caieiras. É fácil acesso para quem vem de São Paulo, para quem vem do interior também. Boa, ficam aí então as informações, os contatos disponibilizados também pelo presbítero Rian. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só. Como os nossos convidados aqui rapidamente adiantaram, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo, a entender, né, se essa é uma expiação ilimitada ou limitada, se Cristo morreu por toda a humanidade ou apenas pelos eleitos. Mas, antes de ouvi-los, nós vamos acompanhar aí uma rápida matéria, uma introdução sobre o tema que nós vamos abordar nessa noite. Vejam só. E se eu dissesse que Jesus pode não ter morrido por todas as pessoas? Para muitos, isso soa impossível, mas essa é uma das discussões mais antigas e mais intensas da teologia cristã. Cristo entregou a própria vida na cruz. Mas por quem? Por toda a humanidade? O apóstolo João escreve: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Para muitos, esse versículo deixa claro que a morte de Cristo alcança toda a humanidade. Mas o próprio Jesus também declarou: Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Seriam essas ovelhas toda a humanidade? Ou apenas aqueles que pertencem ao seu rebanho? Como conciliar essas duas afirmações? Se Jesus morreu por todos, por que nem todos serão salvos? A cruz falhou? Mas se Cristo morreu apenas pelos eleitos, quando anunciamos o Evangelho, podemos olhar nos olhos de qualquer pessoa e dizer: Cristo morreu por você? Ou essa afirmação pode não ser verdadeira? Essa pergunta muda tudo. Muda a forma de entender o amor de Deus, a graça, a eleição e o próprio convite à salvação. Há séculos, esse tema divide grandes nomes da teologia e continua despertando debates até hoje. Afinal, Jesus morreu por toda a humanidade ou apenas pelos eleitos?
Está começando mais um Vejam Só. Rapaz, nossa produção, cada dia que passa, caprichando mais nos nossos materiais. Obrigado a todos os envolvidos aí por nos ajudar, né, a introduzir o assunto. E agora nós vamos ouvir a resposta dos nossos convidados. O professor Matheus vai iniciar, na sequência o presbítero Rian vai fazê-lo também, respondendo a nossa pergunta, dando ali já, obviamente, o caminho que eles vão seguir, ainda que de forma introdutória. Na sequência, você vai participar. Matheus, como é que o irmão responde a nossa pergunta de hoje? Por favor. Então, antes de responder diretamente, só para poder falar que a maioria tem gente pensando que eu sou de São Paulo. Tem gente na minha cidade que me veio e ficou... Eu pensei que você era de São Paulo, eu não sabia que você era daqui. E aí aconteceu isso algumas vezes essa semana. Então, eu sou de Campos, Goytacazes, sou da igreja Face a Face, lá do pastor Joanelis, pastora Thaís, meu abraço sincero para vocês. Então, sou do interior do Rio de Janeiro, tá bom? E temos, inclusive, turmas lá presenciais. Mas a minha resposta é a seguinte: quando nós analisamos João capítulo 3, verso de número 17, nós vemos que Cristo morreu por todos. O propósito ali é declarado mundial. A expressão grega ali é sophé kai cosmos diautou, que significa que ele morreu para que todo mundo fosse salvo por ele. O 4, verso 42, está escrito que ele é o Rosoter do Cosmo, que seria o Salvador do mundo. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 4 ao 6, também diz lá, né, pantas antropos hiperpanton, e o termo ali é todos, ou seja, ele morreu para que todos os homens sejam também salvos e cheguem ao arrependimento. 2 Coríntios 5, 14 e 15, está escrito que ele também morreu por todos. A expressão grega é eis hiperpanton apéphane, ou seja, que ele morreu de fato sobre todos ou por todos ali. Hebreus 2, capítulo 2, verso 9, está escrito que a morte dele foi hiperpantos, em favor de todos. 1 João capítulo 2, verso 2, está escrito também ali que ele morreu não somente... Essa expressão maravilhosa. Aí vem, né? O monon, não somente. Aí vem ala kai peri olutu cosmo, mas também pelo mundo inteiro. Eu acho que esse vai ser o mais difícil. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, está escrito que ele, inclusive, agora santa, que é um particípio acusativo com função adjetiva, atributiva, dizendo que Cristo comprou, inclusive, aqueles que se rebelariam depois. Também mostra isso, que ele comprou com seu sangue, salvou, inclusive, aqueles que se perderiam. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, e aqui eu encerro, nós temos dizendo que ele é o salvador de todos, especialmente dos crentes. É isso. Salvou que se perderiam? É. Não, calma. Depois você vai explicar isso daí. Essa daí até eu fiquei curioso para entender. Rian, quero te ouvir também, por favor. Bom, antes da gente, claramente, é um debate muito conhecido como expiação limitada ou ilimitada, mas eu gosto muito de utilizar a expiação eficaz. É a mesma coisa, mas eu acho que fica mais claro para quem está ouvindo. Quando nós falamos sobre a expiação de Cristo, nós estamos falando sobre a eficácia dessa expiação. Nós não estamos dizendo que ele não poderia salvar toda a humanidade, que é insuficiente para isso. Longe disso. O que nós estamos falando é que o valor de Cristo é tamanho, que a obra dele é tão grande, que ele fez justamente por aqueles que são salvos, o que nós chamamos de eleitos. Quantas pessoas são? Eu não sei. Ele sabe e ele comprou essas pessoas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e ele deu a vida pelas suas ovelhas. Quando nós vemos nas Escrituras a expiação no Antigo Testamento, nós vemos que todas as vezes, todas as expiações feitas tiveram e foram concluídas com o perdão do pecado daquele que ofereceu. Nós vemos isso em Levíticos 16, o que era que o sacerdote fazia. Nós vemos isso, um simples exemplo, Êxodo 12, quando vai falar sobre o sangue colocado nos umbrais das portas. Todos aqueles que o sangue estivesse nos umbrais da porta, o anjo não passaria, não passou. Por que o sangue de Jesus está sobre pessoas? O Mateus acabou de dizer sobre ímpios, como é que o anjo da morte, né, passa na vida dessa. A Bíblia tem contradições, então, no ponto de vista arminiano. A expiação não é tão expiação assim. Rapaz, aí já veio... Deixa eu abrir a enquete para você aí, para depois, na sequência, o Matheus já trazer as respostas aqui para a gente. @programa Vejam Só, para você acessar e votar na enquete disponível para o programa de hoje. Vamos ver a pergunta que a produção preparou lá para você. Vou colocar na tela aí, tá aí, ó. A expiação de Cristo foi limitada
observe que a pergunta ela é direcionada, tá bom? A expiação de Cristo foi limitada? Primeira opção, sim, aos eleitos. Segunda opção, não. Rapaz, foi universal, né? Foi para todos, é que foi universal. Pode induzir a um erro aí, mas vamos dizer assim, né? Foi para universalismo, né? Então. Foi para todos. E a terceira opção é tenho dúvidas, né? O famoso não sei. Hoje é difícil, né? Às vezes na aula de teologia a gente usa, principalmente eclesiologia, né? Vai falar da Igreja Universal, né? Verdade. Aí você tem que contextualizar, né? Senão o pessoal pode achar que você está falando direcionado a algum, mas não é nada disso. Acesse lá, vote no final do programa, a gente volta para a enquete. Deixa eu parar de falar que eu estou me enrolando aqui. Não, que isso. Eu não vejo nenhum problema na resposta do Rian. Eu só queria que ele... Não vê nenhum problema? Não, na pergunta dele. Na pergunta. Não, você falou na resposta. Você vai concordar com ele aqui. Que susto! Não dá para concordar, não. Na verdade, o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, está dizendo exatamente isso. Que o Senhor comprou eles enquanto eles ainda eram ímpios, entendeu? Então, se a gente for pro texto, né, dá para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor. Opa, calma aí, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo... Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o Senhor soberano, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, olha só, o Senhor soberano resgatou os falsos profetas. Aqui dá muito ruim, né? E agora virá sobre eles repentina destruição. Então, Deus resgatou os soberanos. Se você ver o próprio Judas também, dá para colocar aqui como exemplo, Cristo viu Judas na regeneração, como salvo, assentado no trono. Mas ele disse que isso estava submetido à condição, entra na eleição condicional aqui, de aqueles que seguiam ele. Então Jesus viu Judas salvo, mas por Judas mudar sua condição de deixar de seguir a Cristo, ele se tornou condenado. Então não tem essa questão de eleito, né? Na verdade, ele comprou aqui, inclusive, os falsos profetas. E aí, Rian? Não foi você, né? Acho que foi o Marcelo Ebraís que estava num debate que ficou muito famoso. Foi. Com Calvin. Era o Marcelo, né? Era o Marcelo, eu acho que o Walter, né? Desse texto. Acho que depois nós fizemos até aqui também alguma coisa, não lembro. Bom, vamos lá, Rian, quero te ouvir, por favor. Perfeito. Quando Pedro está escrevendo, ele está fazendo a ligação a alguma coisa. Assim como no meio do povo. Que povo que ele está dizendo aqui? Em que momento, no que ele está citando aqui? Isso é muito bom a gente responder. Ele está falando no povo enquanto estava no deserto, por exemplo. Que ali surgiram falsos profetas, e sempre surgiram falsos profetas. E assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a destruição. Como é que o Senhor resgatou e eles serão destruídos? A minha pergunta ao texto é essa. Se ele resgatou, como ele será destruído? Então ele não resgatou exatamente, ele fez apenas uma brincadeira. Eu fingi que te resgatei e aí você foi e então renegou, né, o que eu fiz. A pergunta exata deveria ser a quem ele está falando. Os falsos mestres, aqueles que aparentemente parecem ser resgatados pelo Senhor. Eles negam isso e sobre si trazem a destruição. Porque se realmente eles foram resgatados, nós não estamos falando de uma expiação, nós estamos falando de um teatro. Não, na verdade, o verso 3, ele vai dizer, também, agora está falando de dois grupos, dos falsos profetas e daqueles que ouvem eles. Então, os dois, ou seja, eles são igualmente movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias para que eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, o que o texto está dizendo... Eles estão falando de quem? Esse também é de... Dos dois. Dos falsos profetas e dos que ouvem os falsos profetas. Entendeu? E aí, nessa situação, nós temos o seguinte...
Por que que eles acabaram renegando ao Senhor? Porque foram movidos por avareza. E como eles foram movidos por avareza? Justamente porque o Senhor dá essa possibilidade de mudar de condição. Nós temos a eleição aqui como uma coisa condicional. Tá bom? Então, Cristo morre por eles, morre por todos, os que serão salvos e os que não serão salvos. Agora, a eficácia, você quer entrar nesse ponto que eu sei, da salvação, ela dar-se-á através da recepção da graça preveniente por parte daqueles que vão recebê-la. E todos vão receber. Ah, mas todos vão receber a graça e podem rejeitar? Sim, João capítulo 12, verso 32 está escrito, porque quando eu for levantado, é responsabilidade de Cristo. Ele joga para si. Atrairei todos para mim. Ele não diz, eu atrairei os eleitos e manterei distante. Não. E aí a pergunta que ele colocou, que já é o terceiro ponto aqui, é bem complicado, porque ele falou assim, não, então ele fingiu que salvou porque depois o cara se perdeu. Aí eu pergunto a você, uma pessoa pode passar a vida inteira na igreja e ela não ser uma eleita para salvação e no final ela morrer condenada? Pode. Então ele também fingiu que salvou. Não. A pessoa se iludiu porque a pessoa nunca foi salva. Eu não entendi. Ela não era salva e deixou de ser salva. Ela nunca foi salva. Não, Ela mas com base em que você diz isso? Aparentemente, para nós, ela era salva. Para a pessoa, não. E a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Judas, um exemplo disso, ele parecia ser dos apóstolos. Não, calma aí. Jesus então teve uma visão errada em Mateus 19, 28. Olha só, ou Jesus errou, ou novamente o Rian errou. Nós temos aqui, ó, Jesus respondeu... Para os tronos, né? Isso, exatamente. Ali, ó, a palavra palingenesia, ela mostra que na regeneração, os 12 que estavam com ele ali iriam se assentar. Ele então, está falando do colégio apostólico ou ele está falando dos 12 indivíduos? Ele está falando Porque dos se 12 ele está falando indivíduos. dos 12 indivíduos, então Judas vai estar. Não, mas... Judas não foi ao inferno. Então, É a sua afirmação. Não, vem comigo, calma. Ó, vós que me seguistes. Então havia uma condição de estar seguindo. Então o que ele viu, o Judas estava no que ele viu? Judas estava seguindo naquele momento. Então ele não viu o futuro, ele não é uma revelação dele. Ele está dizendo uma coisa que está acontecendo na época. Não, ele está dizendo, vós que me seguistes, eu tenho preparado isso para você. Por que Judas não estava no plano dele? Porque Judas deixou de seguir. Então, a visão que ele fala ali, ele está dizendo que Judas está ou não está? Não entendi O plano dele é para salvar todos. Não, só não que Judas não Judas se está salvou. ou não está naquilo que ele está dizendo? Está. Está. Então, Jesus não viu. Jesus não está dizendo, olha, o que eu estou fazendo vai ter 12 tronos. Ele está dizendo, talvez tenha 12, talvez tenha 11, talvez tenha 5, talvez não tenha nenhuma. Não tem talvez no texto. Olha o que o texto diz. Não, eu estou levantando essa questão. A gente tem que perguntar para o texto, você Com responde. todo respeito a você, eu não estou nem aí porque você diz, eu quero saber do texto. Olha o verso 28. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguistes, essa é a condição. Né? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí olha só o que ele diz, verso 29, aquele que tiver deixado, casa, irmão, ou seja, o que os discípulos fizeram. Eles estavam dentro de uma promessa, Cristo os viu salvo, mas essa salvação, ela era condicionada a estar seguindo ou não. Caramba, cara, Cristo viu Judas salvo. Cristo errou. A sua afirmação é que Cristo... Desculpa, com todo respeito, você está fazendo uma grande heresia que nem os arminianos estão concordando com você. Você está dizendo que Cristo errou. Cristo viu Judas salvo. Mas, na verdade, Judas não era salvo, porque ele tinha que crer. Então, por que ele viu? Ele viu antes de falar que tem que crer. É condição, Rian. Isso aqui não é profecia, é promessa. Ele falou que ele viu. Vamos lá, Ele viu 12. Ele viu 12, eu vi 11. Rian dormiu essa aula. Rian, qual a diferença de profecia para promessa? Vamos até o tema. Você quer fugir do tema? Nós temos pouco tempo. Deuteronômio 28. Se ouvirdes os mandamentos, os estatutos, comereis melhor dessa terra. Significa o quê? Deus está vendo que se eles vão comer ou não, ele está dando uma condição. Se comer, se obedecer, come. Se não obedecer, não come. Certo? Tudo bem até aqui? Ok, a pessoa tem que... ok. Beleza. É o que acontece aqui. Não. Se seguir, vai ter isso. Desculpa. Se não seguir, não vai ter aquilo. Desculpa, acho que a gente até acabou fugindo um pouco realmente do tema, mas você está afirmando que Jesus viu 12 tronos. Sim. Você está afirmando. Porque o texto está dizendo que ele viu 12 tronos. E quem vai ocupar? Ele está falando do colégio apostólico dos indivíduos. Você disse dos indivíduos. Então ele viu Pedro, ele viu João, ele viu esses. E viu Judas lá. Sim. Como é que ele viu? Cara, Mas Judas, exatamente, Judas seguia. A gente estuda para o debate, se prepara, conhece os argumentos do seu oponente ali, mas esse argumento eu esperaria de um ateu.
dizendo, olha, como é que Jesus veio Judas? Então ele erra. Mas agora, de um professor que faz a exegese do texto, está dizendo que Jesus viu Judas salvo, mas dizendo, olha, eu estou vendo Judas salvo, mas Judas não vai ser salvo. Não, olha só, o que você está confundindo é o seguinte, qual é o método que você, como reformado, usa? Não é o histórico gramatical? Sim. Certo? Então a gente deve considerar a gramática do texto, não é? Sim, também. Então, ok. Não só apenas isso. Mas Concordo. É histórico gramatical. Olha só o seguinte, o texto aqui, ele está no particípio, o verbo seguir. Akolutheo, ou seja, que seria seguir a Deus. Inclusive é uma palavra bem específica que é seguir a Deus, não é seguir de forma aleatória. Dá um endereço para mim, por favor. Mateus 18, 19 e 28. Agora o que o texto diz? Né? Vós que me seguistes. A expressão aqui deveria ser traduzida assim, melhor dizendo, como vocês que estão me seguindo. Ou seja, é um processo aqui. Aqui é um aoristo apresentativo. Está mostrando que enquanto as pessoas estão seguindo, eles estão dentro de uma promessa. Mas se elas deixarem de seguir, elas estarão fora da promessa. Então a eleição aqui, nesse caso, é condicional. Jesus morreu por Judas. Se ele não morresse por Judas, ele diria, ó, dos 12, 11 que estão me seguindo são eleitos, tá? Vão sentar lá. Agora, Judas, sinto muito você estar aqui, mas é só para me trair mesmo. Era isso que ele iria dizer. João não escreve, se não me engano, João escreve dizendo que ele é o filho da perdição? Depois do efeito do negócio ter acontecido, né? Tá, então aí ele coloca uma nota eulírico. O que é o eulírico no texto? O João ele fala assim, agora Espírito Santo, calma, que agora sou eu sei o que aconteceu. Judas, na verdade, então a palavra não é inspirada realmente por Cristo, porque o que aqui ele está pelo Espírito, ele tá porque ele está falando assim, ó, Espírito, agora você espera, que agora eu já sei o que aconteceu. De maneira Espera aí, que agora eu vou colocar o que eu acho que ele não era salvo. Porque João sabia que Judas era salvo ou não? Você está dizendo que não é inspirado o texto? Que eu tô da minha maneira? Você não é inspirado? Mas assim, ó, João sabia que Judas foi salvo ou não? Você acha? Depois da história, ele sabia. Ele sabia. Jesus sabia? Que Jesus sabia. E como é que Jesus chama Judas? Justamente porque você não sabe a diferença de decreto e presciência. Ele sabe pela presciência dele. Sim. Ele sabe pela presciência dele. Agora, ele decretou não. O que ele decretou para Judas foi um outro caminho. Foi Judas assentar no trono. Agora, Judas saiu de lá, não foi porque Jesus viu errado, foi porque ele deixou de seguir. O texto é claro, gente. Ele decretou que Judas fizesse, Judas não fez. Aí ele, caramba, eu fui mais fraco do que Judas. Ele não decretou que Judas fizesse. Você acabou de falar isso. Não. Isso Mateus. Ele tinha um plano para Judas, não é decreto. Você usou a palavra decreto, então você usou a palavra decreto, né? Não, tudo bem, ele tinha um plano. Esse plano realizar-se-ia se Judas continuasse seguindo. Vós que me seguistes, olha só, cara. Inclusive, a igreja, depois ela entra também nessa promessa, né? Mas, vamos lá. Eu queria que você olhasse para esse texto e mostrasse de forma gramatical que o verbo seguir aqui está dentro de um decreto. Ou seja, ele não está falando que vocês vão continuar seguindo e que vão terminar seguindo. Não, é vós que me seguistes agora. Vocês que estão me seguindo aqui, ó, o plano que eu tenho para vocês é se assentar no trono. Agora, se for interpretar, qualquer professor de português que está vendo aí pode olhar para esse texto que vai chegar à mesma conclusão, de grego também. O problema não é esse, Mateus, o problema não é que ele diz sim que tem que seguir e temos que seguir. Okay. Nenhum calvinista nega isso, que nós temos que seguir. O problema tá você dizer que o trono tem 12 tronos preparados. Sim. E ali está falando dos indivíduos. No total foi quantos apóstolos que tiveram? Então, esse é o detalhe. Pode ser que Judas saindo, alguma outra pessoa iria preencher o trono. Então só o colégio apostólico, não o indivíduo. Na ocasião do texto são os indivíduos. Quem está seguindo é Judas. Quem ouve essa palavra é Judas também. Agora, o plano estava submetido a seguir. Então, o desenrolar da história mostra que Judas deixou de seguir e foi substituído por Matias. Quando nós vemos, e aí é um problema dos arminianos, é que acham assim, quando há uma palavra de bênção do Senhor, e aí eu vou dar um exemplo do Evangelho. O Evangelho é uma palavra de bênção para todos. Agora, ela é só isso? É só a palavra de bênção? Não. Ou era também a palavra de condenação para aqueles a qual o Espírito não regenerou? Ou, no seu caso, aquele que não escolheu a ele? É a palavra de condenação também? Para Judas, a palavra que Jesus está trazendo é de condenação a ele. Não. Eu tenho 12 tronos preparados. Você não vai estar, Judas. Ele não está dizendo isso. Eu estou fazendo agora uma interpretação do texto justamente porque já passou, Mateus. Só estou dizendo, para Judas, aquilo foi uma palavra de condenação para ele. Assim como os 3 anos de ministério de Jesus foi para a condenação de Judas. Judas, você andou, você estava aqui,
mas você fez errado. Eu acho que assim, Existem acho que a gente 5 pode... tipos de inferência, Rian. Nenhuma das inferências adequadas cabem nessa afirmação sua de que Jesus estava condenando Judas através do seu ministério e as palavras de bênção era com exceção de Judas. Cara, como se Jesus não soubesse se exprimir, entendeu? Ou como se Mateus não soubesse escrever. Porque se Jesus não está se exprimindo adequadamente para poder dar uma base escura para o calvinismo, porque se Jesus quisesse tirar Judas dali, ele falava, vós que estão me seguindo, com exceção de Judas. Ele não quis tirar. Ele não quis tirar. Ele está falando do colégio apostólico. É justamente isso que eu estou defendendo. O que você está defendendo é o indivíduo. Eu acredito, a gente pode ir para outros textos e acho que fica até mais fácil. Quando nós vamos falar, e aí de novo, aí eu gostaria de perguntar para você, Levíticos 16 ou Êxodo 12, ou então todo o Antigo Testamento, em qual momento a expiação é feita e é necessário alguém aceitar essa expiação? Por exemplo, eu fiz a expiação, o sacerdote fez a expiação pelo povo, mas alguém do povo tem que dizer, ó, eu aceito essa expiação. Ou alguém dizer, não, eu não aceito essa expiação. Em que momento do Antigo Testamento isso acontece? Não, isso não acontece, até porque os judeus não são prosélitos. Então não dá para você dizer, porque a expiação no modelo deles também era só para os judeus. Sim, claramente. Se você começar pegando o modelo do Antigo Testamento, você deveria seguir a rigor todas as características da expiação, concorda? Não. Porque o que tem no Antigo Testamento é sombra. Você vai fazer exegese em base de sombra, você deveria fazer sobre Cristo. Cristo é o ápice da expiação. Ele vai para uma situação totalmente obscura para tentar depois jogar isso para Cristo, para tentar explicar a foto nítida pela sombra preta e branca, não faz sentido, Rio. Bom, qual que é o problema? Quando você vai para isso que você está dizendo, eu não estou fazendo exegese sobre sombra. O que eu estou dizendo é, se na sombra, naquilo que é uma tipologia do que vai acontecer, que é limitado, o texto de Hebreu vai dizer isso, que é limitado aquilo, por isso que eles tinham que fazer recorrentemente. Se aquilo tinha eficácia, o porquê o de Cristo não se tem. A pergunta é, então não é perfeita. Não, a de Cristo não é maior, que o escritor de Hebreus fala, é maior, a expiação dele, a obra dele é maior, é perfeita, é a última. É justamente por isso, porque a abrangência dela também não é exatamente igual. Dentro do títipo e antítipo que você está querendo colocar, você deveria ter ali uma ideia de que a igreja substituiu Israel. Entendeu? Porque se o sacrifício levítico era feito só para os israelitas, para os judeus, digamos assim, que era até mais para os judeus, né? Inicialmente era para todos eles, e depois do cativeiro babilônico passou a ser mais especificamente para os judeus. Ou seja, houve uma mudança de povo também. Houve uma mudança de lugar, mudança de ritual. Você pegar essa sombra, ela não contempla o que vai ser explicado depois no antítipo, que seria Cristo. Então, você está pegando os elementos da expiação do Antigo Testamento e está querendo que ela contenha um elemento da abrangência da expiação. Aí você está falando, não, essa daqui abrange só os judeus. Essa daqui, você quer colocar, Mateus, que abrange todos. Mas é óbvio, os textos que eu li na introdução mostram que a expiação dele foi por todos. Se você quiser, eu leio aqui de novo. São mais de 10 textos colocando essa situação. Né? João 3, 17, 4, 42, 1 Timóteo 2, 4 ou 6, 2 Coríntios 5, 14, 15, Hebreus 2, 9, 1 João 2, 2, 2 Pedro 2, 1, 1 Timóteo 4, 10. Todos eles mostram que, diferente do sacrifício levítico, a expiação de Jesus foi feita por todos. Hebreus 9, 12 diz, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido, aí você pode fazer a sua exegese, tendo obtido eterna redenção, não tendo possibilitado eterna redenção. A gente olhar para o Antigo Testamento e ali aponta sombras para o Cristo, e Cristo faz uma obra perfeita. A do Antigo Testamento, ela era limitada, ela não era perfeita, por isso que se tinha que se repetir, mas ela era eficaz. Eles entregavam sacrifício pelos pecados, era eficaz aquilo, era aceito por Deus. O sacrifício de Jesus não foi plenamente aceito por Deus, porque para ser aceito por Deus, o indivíduo tem que falar, eu quero, eu aceito, eu achei bom o que Jesus fez, então a gente está dizendo que não foi perfeita aquilo que ele fez. Mas pode ser perfeita se eu aceitar. Se ele não aceitar, não foi perfeito. Não, de maneira alguma. A perfeição dele continua existindo, o sacrifício foi perfeito. O que você está fazendo aí é a falácia da extrapolação indevida. O que é a falácia da extrapolação indevida? Ele está querendo dizer que o sacrifício só é perfeito se for aceito pelas pessoas. E, na verdade, o sacrifício é perfeito em si mesmo. O sacrifício não é perfeito contando com a aceitação ou a não aceitação do outro. Ele é perfeito em si.
Quando a pessoa aceita, essa perfeição transborda sobre a vida daquele que recepcionou a graça. Paulo fala que a graça de Cristo não foi vã para com ele, antes ele trabalhou mais do que todos. Então, tem quem recebe a graça e a recepciona, e tem um jovem rico que recebe a graça e não recepciona. Um outro exemplo que a gente pode dar da recepção da graça, que a gente vê ela sendo colocada assim, é, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 28, que diz que ele levou os pecados de muitos ali. Então, você vê que essa expressão está falando de Isaías 53, o que mostra que quem creu na nossa pregação, quem ouviu a nossa palavra, então, porque todo mundo ouve, mas ele não faz, senão o que Jesus vai fazer? Ele abre uma maçonaria, chamar só um grupo específico e formar a religião dele, mas não. Pregou o evangelho para o mundo inteiro, abriu, a oferta é universal. E aí você dizer que a oferta é universal, mas a eficácia dela é só para os eleitos, é complicado. Mateus, você está dizendo que ela é perfeita pelo ato em si. Ela é perfeita pelo ato, mas porque Deus Pai aceita o ato. Nós vemos isso em Isaías 53, você bem citou, versículo 11. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma. Perfeito. E ficará satisfeito. Sim. Ou seja, só é porque Deus Pai aceita. Ele aceita o pagamento de quem? De quem ele sabe quem vai ser aqueles que serão salvos. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas escutam a sua voz. Ele não dá a vida para que possam aceitar. Ele dá a vida para aqueles que já são a sua ovelha. E o texto deixa muito claro, você citou, de muitos. Ele justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele levou a iniquidade de muitos, mas não de todos. Vamos para o texto. Você está com a Bíblia aberta aí, você pode abrir em João 10, 11, que fala justamente o texto que você quer, que ele morreu pelas suas ovelhas, né? João 10, Na ocasião, o contexto ali, as ovelhas são os judeus. A porta da graça, ela estava para ser aberta, então ele morreu só pelos judeus, Ian? Vamos no texto, então? Bora. Acho que fica bom. Jesus, o bom pastor, diz isso, né? Uhum. É o 10 que você... Qual é? O 10, 11 que você disse? Primeiro, né? Vou ler do 9 para a gente conseguir contextualizar. Vai. Eu sou a porta, se alguém entrar sobre mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. Se alguém, né? Se alguém entrar por mim. Alguém é eleito? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em que momento aqui ele está dizendo que é só pelos Ele estava falando judeus? só para os discípulos, e no contexto aí Jesus ainda não tinha saído do território judaico, nem falado nada do tipo, a parábola do semeador. Ele fala que o terreno é um mundo. Então não tinha nenhum elemento aí que mostre os gentios sendo inclusos nisso. Ele está falando para os judeus e falando do povo perdido de Israel. Afinal de contas, em João capítulo 1, você vê justamente isso, né? Que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. E aí, posteriormente, essa porta vai se abrir. Toda a teologia joanina é Jesus para os judeus. E aí, depois que a porta da graça é aberta, tem a mulher sirofenícia, tem outras pessoas que vão entrando, participando, meio que batendo nessa porta, e aí Cristo vai as recepcionando, até que no final, depois de ressurreto, ele diz que o evangelho teria que ser pregado por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas tem uma sucessão, um nível de camadas aí, tanto na teologia mateusiana quanto na joanina. A gente percebe um particularismo que depois vai para um universalismo da aplicação da mensagem. Então, a gente está falando de abrangência. A morte de Cristo abrange os eleitos ou ela abrange a todo mundo? Ela, nesse ponto aí que você está falando das minhas ovelhas, querendo dizer que ele morreu estritamente pelos eleitos, os eleitos no contexto são os discípulos, que são judeus e não tinham o plano ainda de sair daquele território. Então, dentro do contexto imediato, acabou sua tese. Você está fazendo uma inferência. Pera. Segura aí e volta daí, que eu preciso chamar um intervalo, que esse bloco já finalizou. Daí a gente já volta e inicia o segundo bloco com a sua pergunta. Intervalo rápido na nossa conversa, desculpa atrapalhar, eu sei que você que está curtindo demais o nosso bate-papo, mas é rapidinho, tá bom? Telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se preparar para responder esse chamado ministerial, quer crescer teologicamente, vem para a grade, que é a nossa indicação para você. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT, para conhecer a emissora, os programas, tudo que a gente prepara aqui, pensando em levar o melhor para você e para toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Depois desse intervalo bem rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre a expiação, né, de Cristo. Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos. Finalizamos o primeiro bloco com o questionamento do Mateus e o Rian, então, ia na sequência responder. Eu tive que segurá-lo, mas agora a palavra está com o irmão, por favor. Bom, a afirmação do Mateus é que o Jesus está falando ali apenas para os judeus, então quer dizer que as ovelhas são os judeus. Nós vamos ler João 10, o 15, o 14, perdão, diz assim, ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí o 16 ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E aí, aproveitando, lendo o 26, diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Como que Jesus está falando apenas para os judeus? Ele está dizendo que tem ovelhas fora daquele aprisco. Como é que Jesus está dizendo que só é os judeus? Depois ele qualifica dizendo, olha, tem pessoas aqui que não são minhas ovelhas porque não ouvem a minha voz. Como aqui se aplica apenas para os judeus? Perfeito. Porque naquele contexto ali, ele está falando primariamente para os seus discípulos. Está querendo dizer que a salvação dele, ela se ampliaria para além do colégio apostólico. Então, ovelhas de outros apriscos, não está falando de ovelha fora do judeu aqui, né? Outro ponto que você colocou aí, que ele tem, né, e vai salvar essas pessoas, realmente ele vai salvar. E quando ele diz que elas não ouvirão, você percebe que o sujeito do verbo ouvir é a pessoa. Então, a pessoa decide ouvir ou não ouvir. Então, ela está diante de uma decisão, de um arbítrio livre, ela ouve ou não. Então, mas ela não ouviu porque não era ovelha. Isso é a conclusão imediata que a gente chega. Quem não é ovelha é porque se comportou de maneira a negar a palavra falada. E não necessariamente ela deixou de ouvir porque é ovelha. Inclusive, a ordem no grego está desse jeito. Mas, né, eu não sei como é que está o seu grego, aqui diz exatamente desse jeito aí. Tá bom? Cadê? Eu acho que é o verso 15, né? Que você leu? Sim. Eu dou ouvido pelas minhas ovelhas. Não, é o 26. Então, o 26, a ordem está exatamente desse jeito. Cadê o 26? Isso. Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Ou seja, ele está falando daquele público que tinha acabado de rejeitar. Você acabou de dizer que era só os discípulos. Não, mas olha só. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Mas se ele está falando para os discípulos... Você afirmou que ele estava falando só para os discípulos. Eu estava no verso 11, no verso 9. Aqui ele já falou de outro aprisco, de outras pessoas e de outros lugares que ele iria pregar. Como ele ampliou a geografia, agora ele está falando nessa geografia aqui que as pessoas não estavam mais ouvindo. Ou seja, a pessoa que rejeitou ele, imediatamente ela está condenada. Ela não é ovelha. Inclusive, a ideia aqui do verbo sois, né, se você olhar, ela está no presente. Vocês não estão ouvindo agora. Por isso não são minhas ovelhas. Não é você não ouviu porque não é ovelha. É você não é ovelha porque não ouviu. Inclusive, aí eu queria devolver para você aqui uma pergunta do verso 9. O verso 9 tem uma construção muito boa aqui. Ele diz assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Essa expressão aqui em grego seria antes eselfe. Olha só. Será salvo, sophesetai. Isso daqui, dentro do grego, é uma conjunção, é uma oração de terceira classe. O que é uma oração de terceira classe? Para que as pessoas possam entender. Quando você tem a conjunção eam, mais um verbo no subjuntivo, ele geralmente trata de que é possível que no futuro aquela pessoa receba o que foi dito anteriormente. Então, se a pessoa ouvir a voz, ela pode ser salva. Se ela não ouvir a voz, ela não pode ser salva. Isso é uma condição provável e isso daqui é gramática, não tem nem conversa. Agora, diante dessa situação, se ela não é uma conjunção de terceira classe, Rian, de qual classe ela é? Bom, primeiro, acredito que aqui não é um tema gramatical, né? Acho que o tema é sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Tá no texto, Você disse, né, que aqueles que apenas creram, que aqueles que ouviram eram só os discípulos, o que está totalmente errado, porque no versículo 19, por causa dessas palavras, rompeu novas dissensões entre os judeus, ou seja, não eram só os discípulos, o texto está dizendo que não era só os discípulos, talvez no grego do Mateus está dizendo ali que era só os discípulos, eu não sei. Ele disse que há possibilidade daqueles que não entrarem uma hora entrar, no entanto, Jesus diz, e aí, só estou continuando o texto para te responder, tá, Mateus? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em que momento aqui
Jesus está falando para as ovelhas dele, em que o momento aqui, as ovelhas que receberam a vida eterna sairão disso ou entrarão novas pessoas. Eu não consigo enxergar. Ok, então, sobre a parte da pergunta gramatical, você não sabe. A pergunta inicial é sobre a eficácia, né? A gente está falando da eficácia. Você não sabe de qual classe ela é. Estou respondendo exatamente no texto. Já que você não sabe, Rian, fica fácil dizer, porque isso aqui no português é a mesma coisa. Ela está tratando de uma possibilidade. Quando diz se alguém entrar, não está dizendo os eleitos entrar. Esse se alguém, você concorda comigo que é uma expressão aberta? Sim. Ok. Sim, está aberto. Ok. Se alguém. Então a oferta é universal. Não. Eu acabei de qualificar. Ela é qualificada no decorrer do discurso de Jesus. Se Não. alguém entrar, quem entrará? As ovelhas. Beleza. Assim, E as ovelhas vão entrar por quê? Porque elas ouviram Ótimo. Se elas ouviram, quem que decidiu ouvir? o Espírito Santo, porque a fé ela vem como? Ela é produzida por quem? Ah, pronto. Então, calma aí. Eu não Como posso fazer essa ouvirão, construção, né? Romanos 10, 17. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem um pregador. Né? Todos ouvirão? Pode continuar. Como receberão a mensagem? Então, tem um pregador que está trazendo a mensagem lá. A pessoa decide ouvir. E a Bíblia diz depois, na continuação do capítulo 10 de Romanos, que todo aquele que clamar será salvo. Então, você vê, é a pessoa que tem que clamar. Mateus 7,13, está escrito que é a pessoa que tem que entrar pela porta estreita ou porta larga. Todos esses verbos que tratam da pessoa buscando a Deus, elas têm como sujeito um ser humano e não o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é convencer e dar condição cognitiva, saúde, de absorver a mensagem. Nós não negamos que o Espírito Santo trabalha nos bastidores da mensagem. Nós não negamos que ele está. Agora, ele não faz isso de forma coercitiva. Ele não conduz à base do chicote os eleitos para perto de Cristo e com o mesmo chicote os outros para fora de Cristo. Ele não está fazendo isso. Essa condução coercitiva é coisa de Calvino, não é coisa de Bíblia. Na verdade, nem de Calvino, tá? Porque tem calvinistas que discordam de vocês e vocês sabem disso. E aí, diante dessa situação, nós temos, se alguém ouvir, não é os eleitos. Ah, mas esse no decorrer do texto são as ovelhas. Concordo. Mas as ovelhas que tem no texto aqui, acho que é o verso 26, vós sois minhas ovelhas. Por que elas são ovelhas? Porque ouviram. Então, elas não nascem ovelhas. Na verdade, todo mundo nasce uma potencial ovelha. E na proporção que recebe a palavra, aí se torna ovelha ou não se torna ovelha. Para nós, sim, todos nascem são uma potencial ovelha. Para Deus, não. Ele sabe quem são realmente as ovelhas, porque o que Jesus diz no versículo 15, ele diz qual é o conhecimento que ele tem das ovelhas. E qual é o conhecimento que ele tem das ovelhas? Um conhecimento de presciência, porque é o mesmo conhecimento que ele tem com Deus Pai. Ele faz esse paralelo. O mesmo conhecimento que eu tenho de Deus Pai, Deus Pai tem comigo, eu tenho das minhas ovelhas. Ele não está dizendo, eu conheço o meu Pai e o Pai me conhece pela presciência dele. Ele viu que um dia ele mandaria e eu aqui não pecaria na tentação, eu não pecaria, aí morreria na cruz, aí seria fiel, a partir disso ele me amaria. Não, o que ele diz é, o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. Perfeito. Ele está usando o mesmo grau de conhecimento. Mas não tem problema, ele conhece a ovelha porque ele já sabe quem vai ouvir e quem não vai ouvir. O Pai conhece Jesus porque sabia que Jesus seria fiel? Mas ele não decretou isso, Rio. O pai conhece Jesus porque sabia que Jesus ia ser fiel ou porque Jesus é o próprio Deus e ele conhece a fundo? Ou como o concílio diz, consubstancial, a mesma substância dos dois. Perfeito. É isso? Então não existe presciência. Existe presciência. No Só amor que de você Deus Pai com Deus Filho tem presciência? Não, no amor de E Deus no Pai com amor Deus de Filho, Deus, de Deus Filho para conosco tem presciência? Tem. Em que momento o texto fala isso, Matheus? Não, em que momento ele divide isso? Em que momento a gente é tratado igual ele tratou Jesus? Não, ele está falando do mesmo conhecimento. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Do mesmo jeito que o Pai me conhece, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, porque eu sei quem são as minhas ovelhas. Não, e onde está a expiação limitada aí? Porque ele conhece as ovelhas ele sabe porque ele sabe da presciência. Ele não está dizendo que a mesma medida que o Pai conhece ele conhece as ovelhas, não. Ele está dizendo que o Pai conhece ele e ele conhece as ovelhas. Simples. Usando a presciência, tá? Aí seu argumento anterior, até no bloco primeiro, era que quando Jesus está falando para o bloco apostólico, para o colégio apostólico, ele coloca Judas como um salvo. Mas Jesus não utilizou a presciência ali. Agora, quando ele está falando para as ovelhas, que aqui para você é só os discípulos, ele está dizendo que ele conhece de acordo com a presciência.
Qual momento a presciência de Jesus falhou? Com Judas ou agora? Nenhum dos dois momentos. A presciência de Deus é infalível, de Jesus é infalível. A grande questão é que eu não coloquei a presciência no texto. Na verdade, o texto diz que ele conhece as ovelhas. O verbo conhecer me faz entender a ideia de presciência, porque presciência é um conceito de conhecimento antecipado. E eu não coloquei presciência em outro lugar. Na verdade, você que colocou, para poder tentar colocar um texto contra outro. Isso é a falácia do falso dilema, onde você quer que eu fique entre dois textos para poder ficar como errado. Mas eu não apliquei a mesma teologia. Pelo contrário, a teologia é progressiva. A ideia da presciência ela está no texto que diz que o Pai conhece ele e ele conhece as suas ovelhas. Agora, como que ele conhece essas ovelhas? Justamente pela medida que elas rejeitam ou abraçam a mensagem que é falada, a sua voz. Mateus, os termos técnicos que você usa pode impressionar muitas pessoas, mas o que o Mateus está dizendo é que foi o que você construiu. Que aqui ele está falando só para os judeus, o versículo 19 não diz isso. Ele disse que, ou só para os discípulos, ele disse que era só para os discípulos, e o versículo 19 diz que não. Eu falo e até aí, o verso 11. Um pouco antes, ele disse, nesse mesmo episódio, ele disse que Jesus está falando só para os discípulos. Eu não estou fazendo o falso dilema, eu não estou levantando uma falácia, eu estou usando a sua argumentação. Eu não trouxe dois textos para um combater os outros. Quem trouxe os dois textos foi você. Não. Quem trouxe o texto de João 10 foi você. Quem trouxe o texto de Mateus 18, se não me engano, foi você. Eu estou usando esses seus dois mesmos textos, essas duas argumentações suas, para entender o que você está querendo dizer. Tá ficando cansativo se o que eu for falar não for ser considerado. E aí pula para a ideia, repete tudo o que foi dito. Por que as pessoas são ovelhas? Porque ouvem. Simples. Então, primeiro vem o ouvir e depois a condição de ovelha. Inclusive, Efésios capítulo 1, verso 13, fala sobre isso. Olha o que diz Efésios 1,13. Cadê? Tá aqui, ó. Efésios 1,13. O que vem primeiro aqui, Rian? Fala para mim. Em quem também vós que ouvistes a palavra da verdade, primeiro ouvi, o evangelho da salvação, conteúdo na mensagem, e tendo nele crido, primeiro vem o ouvir, depois o crer, e depois foste selado com o Espírito Santo da promessa. É exatamente isso que Jesus está falando. Ele é o pastor, ele está falando. Recepcionou a palavra dele, virou ovelha para o lado direito. Não recepcionou, não é ovelha, é bode, vai para o lado esquerdo. Por quê? Efésios 1,13 diz isso. Primeiro vem o ouvir, depois vem o crer, e depois vem o selo. E aí vai dizer o porquê crer no capítulo 2. Porque pelas graças sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês vão crer sim, serão salvos, mas vão crer por quê? Porque a fé vem a partir do Espírito. O que te faz concluir que o capítulo 2, verso 8, né? Porque no 13 você não tem resposta, no 1,13 você não tem, né? No João 10 e no Mateus você também não. Você teve que fugir para outro. Não, tive não. Porque eu consegui. Eu já te respondi. Eu já te respondi. É que estava ficando repetitivo. Ficou cansado porque várias vezes eu te questionei e você não respondeu. Você falou, eu não fiz isso. O Rian está fazendo um dilema. Mas quem levantou foi você. Eu só trouxe de acordo com o que você falou. Mas sintetizando porque vocês não caem nessa falácia. O que aconteceu em João 10 foi o seguinte: se alguém entrar, esse alguém não são os eleitos. Qualquer pessoa pode entrar em Cristo sendo a porta. Beleza? Então, se qualquer pessoa pode ir, ele mesmo confessou que a oferta é universal. Se a oferta é universal, então qualquer pessoa pode participar dela. Óbvio que aqueles que não participam não se tornam ovelhas. Inclusive, o verbo sois minhas ovelhas, ele está no presente. Né? Não sois ovelhas, está no presente, indicando que ele está falando para um público ali que tinha acabado de rejeitar. Tanto é que o verso 19 de João 10, o verso 19 do capítulo 10, diz que ele abriu uma dissensão com os judeus, o que mostra que ele não estava só com os discípulos, mas com os judeus que não estavam ouvindo. Que era só os discípulos. Não, eu falei que é os discípulos inicialmente, até o verso 11. E depois ele começa a falar isso entre os judeus. Ele não abriu a dissensão. Vamos ler o que está escrito, Mateus. Você está falando que ele abriu uma dissensão. Por causa dessas palavras, rompeu novas dissensões entre os judeus. Jesus fez a dissensão, os judeus que fizeram. Os judeus fizeram. Então eles estavam ouvindo por causa dessas palavras. No verso vai dizer... No verso 19. Ok, cadê os judeus do verso 11 para baixo? O que... meu Deus do céu. É difícil achar, Por causa dessas palavras. Que palavras que eles estavam ouvindo, Mateus? Dessas palavras, destas aí, esse pronome demonstrativo tá pegando tudo que vem anterior. Não. A minha pergunta para você, não? Sim ou não? Não, tá pegando? Sim. Tá pegando? Sim. Por causa dessas palavras, rompeu. Ele está falando de qual palavra? Só me fala, quais são as palavras? A palavra que ele está falando é que eles não são ovelhas. E ele, quando fala que ele é o bom pastor, ele está falando especificamente dos discípulos. Será que não é, Mateus? Por quê? Tá bom, vamos dizer que o Mateus está
Ele está O certo no judeu que ele só está aparece no dizendo. 19, Rian. Mas aí, quando ele diz assim, ó, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, o 15, os judeus vão criar uma dissensão no 19. Quando ele repete a mesma coisa, que era o que chocava os judeus, Jesus dizendo que era o próprio Deus, que para eles era uma blasfêmia. Ótimo. Se você é um grande mestre, a gente te aceita. Nós vemos isso. Nicodemos vai falar com ele e responde ele como grande mestre. Sim. O problema deles não era como mestre, é como Deus. E ele já disse que era igual a Deus. No entanto, aí quando ele vai falar no 28, que ele vai falar sobre... Diz que eu preciso só achar aqui o texto. Diz que eles pegam novamente as pedras para atacarem Jesus. Perfeito. Você Por quê? concorda Eles que mudou pegaram o assunto? novamente, mas da onde que eles Você tinham pegado? concorda que mudou a pauta da mensagem? Primeiro ele está falando do bom pastor e depois ele começa a falar do problema dele ser Deus? Se mudou a mensagem, mudou o público. É isso que o texto está dizendo. Mas por que novamente? Ó, Ou no grego não existe essa palavra, esse novamente aqui. Gente, Qual verso? Infelizmente, O o tempo, 31. nosso tempo terminou. Rian, vou te dar a palavra um minutinho, considerações finais e conclusão, despedida, para o Matheus também ter essa oportunidade e a gente finalizar com ele, já que foi você que começou o bloco, tá? Então, agora é para finalizar, vamos lá. Perfeito. Gente, bom, mais uma vez aqui foi discutida a eficácia. Qual que é o grande problema do arminianismo? A eficácia de Jesus ela é filosófica. Ela é eficaz de acordo com a aceitação de um indivíduo que Jesus veio através da presciência, o que o texto não deixa isso claro. Ele dá a vida pelas ovelhas dele. Ele sabe quem são as ovelhas dele, ele conhece as ovelhas dele. Por quê? E como crerão? Como crerão se não há quem pregue? A fé ela é colocada no coração do homem através do Espírito Santo. Então aqui nós não estamos falando que é limitada porque é insuficiente. Nós estamos falando que ela é eficaz. Para quem ele fez, assim ele salvou. Bom, essa foi a minha argumentação. Acredito que realmente eu consegui defender esse ponto. Muito obrigado. Meu nome é Rian Custódio. Nas redes sociais, Rian F. Custódio no Instagram e no YouTube, Rian Custódio. Boa, obrigado, presbítero Rian, pelo carinho, privilégio aprender contigo também, Deus continue abençoando. Matheus, um minutinho. Tá bom. Bem, queria agradecer aí ao Zeca, toda a equipe do Vejam Só. Muito obrigado. Valeu também, Rian, por esse debate. E eu acho que o problema maior aqui é que o Rian não consegue delimitar muito bem a perícope e quando há uma mudança de assunto, né? Então, ele fala do bom pastor ali, fala das ovelhas e com os discípulos, depois ele se dirige aos judeus, traz uma palavra mais dura, aí só os judeus aparecem para poder trabalhar esse ponto, né? E gerar uma dissensão entre eles. Ficou sem resposta também Efésios 1:13, entre outros textos. Mas vamos lá, gente. A questão gramatical, Efésios 2:8 também. Mas então, a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso. Então, eu agradeço aqui e é isso. Sigam lá nas redes sociais, professor.Mateus Rangel e vamos ser arminianos. Vamos ser arminianos. Matheus, obrigado, irmão, pelo carinho. Nada, Sempre um privilégio estar contigo, aprender contigo. Deus continue abençoando sua vida, o ministério. Só para lembrar, o contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa de hoje. A expiação de Cristo foi limitada. Vamos ver como é que ficou a enquete. 26% afirmando que sim, ela é limitada aos eleitos. 74% afirmando que não, ela foi universal. E, ninguém tem dúvida, boa, 0% de dúvidas. Obrigado a todo mundo que votou. Cara, o resultado da enquete reflete aquilo que o nosso pensamento do evangelicalismo brasileiro pensa, né? A maioria vai pelo lado arminiano mesmo e do lado que foi defendido e muito bem defendido pelo Matheus também. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.